Olá pessoal, tudo bem? Nesta última aula sobre a Lei Geral de Concursos, eu falarei sobre as regras que tratam das provas, da avaliação de títulos e do eventual curso de formação. A parte mais importante da fase executória dos concursos públicos é certamente a de aplicação das provas. A Lei 14.965 classifica essas provas quanto ao efeito e quanto ao conteúdo. Em relação ao efeito que elas podem gerar para os candidatos, nós falamos de provas classificatórias, provas eliminatórias ou provas que tenham ambas as funções. Quanto ao conteúdo, pessoal, diferentemente, a lei fala de provas de conhecimento, como provas escritas, objetivas ou dissertativas, que medem o conhecimento de uma área específica, como o direito, como a engenharia, como a língua portuguesa e assim por diante. Temos também provas de habilidade, que são provas que tratam da simulação de tarefas que o candidato deverá exercer no cargo ou na função que deseja ocupar. Então, imaginem uma prova de elaboração de sentença. Essa é claramente uma prova de habilidade, porque simula aquilo que o candidato, quando assumir um cargo de juiz, terá que desempenhar na sua profissão. Além disso, dentro do conceito de prova de habilidade, também temos os testes físicos. Muitas funções públicas exigem determinada capacidade física e, portanto, é perfeitamente possível que nessa situação se exija uma prova específica para verificar essa capacidade física dos candidatos. Temos ainda também, pessoal, as provas de competências, que envolvem avaliações psicológicas, testes psicotécnicos, entre outras provas sobre as competências do candidato para lidar com as pessoas, lidar com as situações e assim por diante. Essas provas, obviamente, terão que ser aplicadas por profissionais com habilitação técnica nessas áreas, não por qualquer agente público. Notem, porém, que o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Geral de Concursos aponta que essas provas de conhecimento, de habilidade ou de competências são apenas exemplos de provas que nós podemos ter nos concursos públicos. E, portanto, é perfeitamente possível que se imagine algum outro tipo de prova que não esteja exatamente definida aqui na lei geral. Bom, as provas, pessoal, nos concursos podem ser aplicadas em conjunto ou aplicadas de maneira isolada. E, além disso, essas provas podem ser separadas em etapas, tá certo? Nós já falamos em aulas anteriores que a jurisprudência brasileira aceita perfeitamente, não é, as regras de barreira, as cláusulas de barreira aqui nos concursos públicos e, obviamente, os concursos podem ter etapas, não é, que sejam eliminatórias e, em cada uma dessas etapas, nós podemos ter uma única prova ou várias provas combinadas, tá certo? Outra coisa, além das provas, a própria Constituição da República autoriza que se faça avaliação de títulos nos concursos públicos. Então, vamos lembrar o que diz a Constituição. Nós temos concursos de provas ou concursos de provas e títulos. O que nós não podemos ter no Brasil é um concurso baseado exclusivamente em avaliação de títulos, tá certo? Então, eu tenho ou um concurso somente composto por provas ou composto por provas com a avaliação de títulos. Então, na avaliação de títulos, nós vamos verificar, por exemplo, títulos acadêmicos, se o candidato tem mestrado, se tem especialização, se tem doutorado e assim por diante, tá certo? A Lei Geral de Concursos, absorvendo a jurisprudência que se formou no Brasil, afirma, porém, que a avaliação de títulos sempre terá caráter classificatório. Nós não podemos usar a nota da avaliação de títulos como critério eliminatório de candidatos no concurso público. Outra coisa muito importante, o artigo 7º, inciso 7º da Lei Geral de Concursos, aponta que é preciso que o edital indique se haverá ou não avaliação de títulos e, mais que isso, como será feita a avaliação desses títulos. Isso aqui é muito relevante porque, infelizmente, ainda existe no Brasil
um conjunto bastante amplo de concursos públicos em que se prevê a avaliação de títulos além das provas, mas sem qualquer critério objetivo para avaliação desses títulos, o que abre espaço para uma série de arbitrariedades da banca de avaliação do concurso público. Isso acontece muito, inclusive, em várias universidades brasileiras em concursos para professor, tá certo? Então, a lei vai muito bem aqui nesse aspecto porque exige que se defina uma forma de avaliação dos títulos. A avaliação dos títulos não pode ocorrer de maneira arbitrária. Outra coisa interessante, nós já vínhamos no Brasil adotando essa prática de acoplar aos concursos um curso de formação, tá certo? Então, como é isso? Faz-se lá a prova, faz-se lá a avaliação de títulos e depois de tudo isso, faz-se um curso de formação em que os candidatos também são avaliados, mas no tocante a atividades semelhantes àquelas que eles exercerão caso venham a ser aprovados e ocupar o cargo ou ocupar o emprego público, tá certo? Agora notem que esses cursos de formação não estão previstos na Constituição da República e a Lei Geral de Concursos diz, portanto, de maneira muito correta, que a inclusão desses cursos como etapa do concurso é facultativa. A administração pública escolhe se haverá ou não essa etapa de curso de formação nos seus concursos. A não ser, obviamente, que exista uma exigência legal dizendo que deve haver curso de formação. Aí a administração não poderá escolher nada, ela terá que cumprir a lei realizando o curso de formação, tá certo? Caso haja curso de formação, pessoal, seja por uma escolha da administração, seja por mandamento legal, os detalhes desse curso de formação devem constar do edital do concurso ou de um regulamento de concurso. E durante esse curso de formação, o que é que vai acontecer? Bom, é muito simples. Os candidatos serão orientados, serão instruídos, serão treinados e avaliados quanto à execução de atribuições ligadas ao cargo ou ao emprego que eles pretendem ocupar na administração pública, tá certo? Essas atividades de instrução, de treinamento, vão ser realizadas por meio de aulas, por meio de palestras, por meio de dinâmicas, por meio de conferências, e tudo isso pode acontecer presencialmente ou à distância. Agora, notem uma coisa muito importante. A lei expressamente veda que esses candidatos, durante o seu curso de formação, desempenhem atividades decisórias afetando deveres ou direitos dos cidadãos. Então vamos imaginar um curso de formação num concurso para a polícia. Nesse curso de formação vão ser simuladas atividades, vão ser treinados os candidatos, não é? Porém, esses candidatos não podem, durante esses treinamentos, exercer competências decisórias afetando direitos ou deveres de cidadãos. Tá bom? Isso é muito, muito importante aqui para a gente nessa dinâmica do curso de formação. Outra coisa, a avaliação de desempenho no curso de formação terá um impacto eliminatório, classificatório ou ambos. Então, não necessariamente o curso de formação será eliminatório. Ele pode ter simplesmente uma função classificatória. Aliás, é muito comum que os cursos de formação estejam como etapa final dos concursos. E ali, de acordo com a nota, os candidatos que têm a melhor avaliação acabam tendo alguns benefícios para escolher, por exemplo, onde serão lotados e assim por diante, tá certo? Então, em muitas situações, né, eles são usados com essa finalidade classificatória. Agora, a lei, de maneira explícita, diz o seguinte: será reprovado o candidato que não formalizar a sua matrícula no curso de formação dentro do prazo indicado no ato de convocação, e também será reprovado o candidato que não cumprir o mínimo de 85% da carga horária. Isso é interessante, né? O Congresso Nacional já definiu esse mínimo de 85% de carga horária como condição para aprovação nos cursos de formação. Então, isso significa que nós não poderemos ter carga horária inferior a isso, a não ser, obviamente, nas situações em que o Estado ou o município cria uma lei própria de concursos e tratem esse assunto de maneira distinta. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que todos tenham entendido essa apresentação da Lei Geral de Concursos Públicos, que é uma lei muito relevante que vai afetar a vida de muitas pessoas que estudam para ocupar cargos públicos e empregos públicos no Brasil. Um grande abraço e até a próxima.